Obrigado, Edson. Bem, é sempre uma felicidade muito grande estar aqui, onde a gente se sente, como o Júnior falou, né, Lázaro, bem-vindo, a gente se sente acolhido, né, pela energia, pelos mentores da casa, pelos voluntários que trabalham aqui regularmente para a manutenção desse espaço, que nos acolhe, que nos traz consolo, esclarecimento, cura, oportunidade de servir e de aprender, né? Então, vida longa a essa casa, gratidão aos mentores pelo espaço, gratidão a Jesus por proporcionar aqui nesse orbe de provas e expiações um lugar onde possamos receber tantas bênçãos. Que Jesus nos ampare na reflexão que faremos hoje, que assim seja. O Verbo de Deus. Alguém já ouviu falar dessa expressão? Pouca gente. Pouca gente. Alguém sabe de onde saiu essa expressão? Ninguém? Hã? Isso. Qual é o evangelho? Boa. Isso. É na direção que a gente vai aqui. Porque onde é que está essa expressão? De onde saiu, né? Esse foi o caminho que tomaremos hoje. Temos até 9h20? 9h15? 9h10. Deus nos abençoe para a gente. Então, a gente começa refletindo sobre a fonte de onde a gente está e a reflexão de onde a gente tira, como eu falou, essa expressão e entender, para entender o que é, para entender qual é o contexto onde essa expressão surge em nossa leitura. Porque refletamos sobre esse livro importantíssimo para nós espíritas e negligenciado demais por nós espíritas, né? Nós espíritas somos cristãos, somos a terceira revelação, porque a primeira é o judaísmo, a segunda é Jesus. E nós achamos que só precisamos da terceira. Para entender a segunda, a gente precisa compreender a primeira, e a terceira está para servir a segunda, que é Jesus. Porque o Espiritismo está a serviço de nós para que nós compreendamos a mensagem maior, que é o primeiro Consolador, que é Jesus. Mas a Bíblia, façamos um voo panorâmico aqui, é um compêndio, um compilado de livros, de alguns livros, 66 livros, tá? 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Esses livros foram escritos num intervalo enorme de tempo. Quase 16 séculos, mais de 1500 anos. 40 escritores diferentes. Isso é importante dizer, porque há quem pense, há quem imagine, essa semana está me boicotando aqui. Há quem imagine que alguém sentou e psicografou, escreveu a Bíblia, como escreveram Harry Potter, como escreveram Tutorado, como escreveram Sapiens, esses livros que a gente vê. Não é disso que se trata. A Bíblia é um compilado de vários livros, de vários estilos literários, com mais em torno de 40 autores diferentes. Por que é importante dizer isso? Do primeiro para o último livro, são um intervalo de 1500 anos mais ou menos, e a gente precisa, para ler a Bíblia, a gente pode entender que está escrito ali, da maneira que está, é a palavra de Deus, e pronto. E primeiro não dá para ser, porque pode ser a palavra de Deus, se bem compreendida a palavra de Deus. E a lei, e a gente não pode levar ao pé da letra tudo que está ali, porque a gente precisa compreender o estilo literário ali presente. Quem escreveu, para quem escreveu, com que intenção. Então a gente precisa refletir sobre isso. Tem no Velho Testamento o Pentateuco, o Mosaico, né, que são os 5 livros de Moisés, Deuteronômio, Levítico, Êxodo, Números e Gênesis, o primeiro deles. E aí vários profetas, livro de poesia, livro de história, né, livro de crônicas. Então são estilos literários diferentes. A gente precisa saber que estilo a gente está refletindo para poder compreender a leitura. E aí avançamos, porque aí a gente vai funilando para chegar de onde a gente vai pensar a expressão. Vocês vão compreender a caminhada. No Novo Testamento, de trás para frente, Apocalipse, que é o último livro, de Gênesis, que é o primeiro, para Apocalipse, esse intervalo longo de 1500 anos. Então muda a linguagem,
Porque reconhemos no tempo, 50 anos atrás para cá, mudamos alguma coisa? Demais. 100 anos lá atrás, 500 anos. Imagina num intervalo de 1500 anos, quanta coisa não se transformou, né? Entre o primeiro e o último livro da Bíblia. É evidente que naquela época não se transformavam as coisas como hoje. A velocidade de hoje a gente não consegue nem acompanhar. O que é notícia de manhã cedo, a gente acorda, de noite já é jornal velho. Então é uma loucura. Mas Apocalipse, que é o livro profético e um sonho de João, que escreveu nos Evangelhos, são 20, algo em torno de 18, faço as contas aí, 21 cartas ou epístolas, né? Documentos que rodavam, são os livros, inclusive, que foram chegados para nós com as escrituras mais preservadas. Dessas cartas são 14 de Paulo de Tarso, que eram documentos que corriam à época para resolver problemas, circunstâncias nas comunidades cristãs fundadas principalmente pelo que escreveu mais livro na Bíblia, que é Paulo, né? Epístola à comunidade de Éfeso, epístola à comunidade de Corinto, Tessalônica, Filipos. Então, tratavam de coisas da época e tinham ensinamentos que são atualíssimos até hoje. A gente precisa separar o que é da cultura da época e o que é de hoje. E aí vamos avançando. Livro de história, que é Atos dos Apóstolos, a história dos apóstolos pós-crucificação de Jesus. E aí a gente vai chegando em os 4 evangelhos. É aí que a gente entra. Porque temos os 4 evangelhos. E para compreender a expressão que a gente traz no título da palestra, a gente precisa compreender, como eu falei, a gente precisa pegar os livros da Bíblia e entender quem escreveu, para quem escreveu, qual a intenção. Vamos fazer isso, pelo menos com os evangelhos, porque não dá para fazer com 66. Primeiro, porque eu não sei de todos, e segundo, porque não daria tempo. Mas os 4 evangelhos, o primeiro deles na ordem que está organizado na Bíblia é o de Mateus, ou Levi. O evangelho de Mateus foi, digamos que ele começou a escrever, digamos que online. Jesus vivendo as coisas, ele vivendo as coisas com Jesus e ele aqui anotando. Mateus escreve o evangelho dele o tempo todo tentando mostrar para os judeus, como ele, Jesus é judeu, os discípulos todos judeus. Mateus escreve o evangelho para mostrar, olha, esse é o Messias. Então ele escreve e o tempo todo quem lê, você vai ver que ele diz assim. E aí, Jesus fez isso como previa a profecia de Isaías. Então ele tenta o tempo todo associar Jesus às promessas referentes ao Messias. Então tem uma intenção, tem um propósito por trás da escrita de Mateus, de Levi no Evangelho. O segundo, vou dizer que é o segundo, porque os historiadores dizem que o de Marcos é o segundo, é o primeiro a ser escrito. Marcos mas a gente, pelo Espiritismo e Emmanuel e Paulo Estevam, vai nos dizer que antes de compor, porque Mateus provavelmente compôs o Evangelho, formou como conhecemos hoje, lá em torno do da década de 40, 50 do primeiro século. E Marcos escreveu um pouquinho antes, ele completo. Mas logo em 30 e poucos ali, já corriam as anotações de Levi, que já eram os Evangelhos. Estevão, quando chega na casa do caminho, estudou as anotações de Mateus. Então já corria ali, a gente pode dizer que já era o Evangelho de Mateus, mas não finalizado. Então Marcos, a gente pode dizer que é o segundo ou o primeiro, isso aí não importa tanto. Mas como foi que Marcos concebeu o Evangelho? Marcos, se conheceu Jesus, que existe a possibilidade, foi quando criança em tenridade, na casa da mãe dele, Maria Marcos, que Jesus esteve lá. Mas não conviveu com Jesus, né? Então ele vai escrever o Evangelho dele simples, no grego simples, milagre atrás de milagre, porque ele colheu as lembranças de Simão Pedro, impressionado com os milagres. O Evangelho de Marcos parece filme de ação. Jesus é um milagre atrás do outro, cura, tropeçou, curou uma pessoa o tempo todo. É interessante. É assim que Marcos escreve, com as lembranças de Pedro. E tem um terceiro, Lucas. Lucas não conviveu fisicamente também com Jesus, assim como Marcos, mas conviveu com alguém muito importante, que foi Paulo de Tarso, o que escreveu as 14 cartas lá. Inclusive Lucas coletou nas mãos de Paulo de Tarso
o que ele já tinha iniciado a escrever. Porque Paulo tinha a intenção de escrever o Evangelho, nos conta Emmanuel. Mas Lucas diz assim, aí só que ele está preso em Roma, não ia dar tempo, ele viu que não ia dar tempo, sabia que ia ser martirizado. Ele diz, Lucas, escreve esse Evangelho aí, termina, porque não vai dar tempo para mim não. Queria escrever, mas não vai dar não. O que Paulo conheceu em cristão, o que Paulo coletou de história não é brincadeira. Por isso que o Evangelho de Lucas é rico assim. E ele ainda dá uma dica, porque Lucas não teve convívio com Jesus, mas só no Evangelho de Lucas tem fatos sobre o nascimento de Jesus. Por quê? Emmanuel disse. Paulo diz, Lucas, um detalhe aí, você pega esses negócios que eu anotei aí, vai lá em Maria, encontra ela em Éfeso e procura saber coisas. Essa mulher deve ter história para contar demais. E aí ele vai lá e coleta os relatos de Maria, e o Evangelho de Lucas é lindo por isso. Então, todos esses escreveram até o ano 50, foram compostos esses evangelhos. Está faltando qual? O de João, obrigado. Está faltando o de João. E esse é o que a gente quer mergulhar. Evangelho de João. Imaginemos um velhinho. Iracema está dizendo que tem 71 anos, está novinha demais. Gatinha demais. João, com mais de 90 anos, na ilha de Patmos, final do primeiro século. Todos os discípulos escreveram antes do ano 50, os outros evangelhos. João escreve no final do primeiro século, com 90 e pouco. João não, porque ele conheceu Jesus novinho. Quando ele vai escrever o evangelho, ele tem mais de 90 anos. Imagina um velhinho, amorosíssimo. Meu irmão, esse homem viveu com Jesus, era o discípulo amado. Imagina esse senhorzinho, com 90 e poucos anos. Quanta história que não tem para contar. João, assim como Mateus, conviveu com Jesus, que foi um dos discípulos dos 12, como não foi João, Marcos e Lucas. Só que João é daqueles, se fosse no dia de hoje, vai para um show, vai para a lavagem do Rio Vermelho amanhã, João vai curtir a festa, porque a maioria da galera, como Mateus, ficava postando no Instagram, se preocupando em contar para os outros. João foi me ver. Estou com Jesus, tanta coisa importante, eu vou ficar pegando celular, a minha amiga está ali, pode pegar. Eu estou dizendo isso não. Pegue, por favor, não é isso que eu estou falando, que ela recuou ali quando eu falei, mas não é isso. Mas você está num show, você está num evento, você está com sua família no Natal, não convém, aí é uma campanha para o dia de hoje. Está jantando com a família, cada um com o celular. João não era desses. João já estava à frente do nosso tempo, porque ele, em vez de notar, ficar preocupado em registrar, ele estava vivendo, aprendendo, bebendo de maneira sedenta da fonte divina, da qual não se sente mais rede, que é Jesus, e a mensagem dele. Então João, só que com 90 anos, ele olhou para trás assim e viu coisa. Ele disse, rapaz, eu preciso registrar um negócio aí. Vou deixar passar isso aí coisa demais, eu preciso botar no papel, eu preciso deixar gravado. Aí não tinha Instagram na época, ou escrever, ou ditar para alguém escrever, que é a probabilidade maior. Só que tem uma questão. Os 3 evangelhos primeiros, Mateus, Lucas e Marcos, são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos escritos sob a mesma ótica, sob o mesmo ponto de vista. Qual é a grande diferença para o evangelho de João? João já viu coisa. Todo mundo tinha morrido já, desencarnado. Pedro já tinha morrido, sido martirizado. Paulo, Estevão, todos os outros discípulos. Jerusalém já tinha sido destruída por Tito. O templo de Jerusalém, destruído. A diáspora judaica já tinha acontecido. João com 90 anos. O que é que João não tem que os outros tinham, os outros discípulos? João não tinha como nutrir mais esperanças mediante as promessas de Jesus para uma coisa chamada matéria. Não tinha. João não tinha como esperar as promessas de Jesus para a matéria, enquanto os outros esperavam ainda o Messias material, que fosse, apesar de compreender a vida espiritual pelo convívio com Jesus em corpo espiritual, mas eles ainda esperavam a glória material. João não tinha como, com 90 e poucos anos, tudo transformado
um século de transformações, o templo de Jerusalém destruído, Jerusalém destruído, os judeus dispersos pelo mundo, cada um em Roma, em Corinto, na Grécia, na Atenas, não tinha mais esperança no mundo material. Então ele não tinha como escrever sobre Jesus da maneira como os outros discípulos escreveriam. Ou ele foi muito feliz de escrever da maneira como ele fez, porque é aí que vem a questão do verbo. Que João vai dizer assim: no princípio havia o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. João e a família dele, os judeus propriamente dito, religião era uma coisa muito importante para eles, e ele era extremamente religioso, e João João seria existindo, João era, mas nessa época já era, e profundo conhecedor dos textos das Escrituras do Velho Testamento. Profundo conhecedor. Como era da cultura, era comum que se fosse na época. João sabe que quando um judeu da época ou um estudioso das Escrituras posteriormente, quando lê isso aqui, primeiro versículo do primeiro capítulo do livro que João vai escrever sobre Jesus, quando a gente lê no princípio, automaticamente a gente, ou o judeu, se transporta para 1500 anos antes. No primeiro livro, do primeiro versículo do primeiro livro do Velho Testamento, que é qual? Meu amigo, Gênesis. Se transporta, porque lá está assim, ó. No princípio criou Deus céu e a terra. Bereshit bara lá, é a mesma palavra. Então, João está dizendo alguma coisa aí, tem uma dica aí. Tem um negócio aí que João quer dizer, uma mensagem. E tem isso, e é muito sutil. Ele está colocando Jesus nesse contexto aí. Avançando a segunda, vamos expressão por expressão. No princípio havia o verbo, e isso é interessante, o verbo, porque João falava aramaico. Os documentos do Velho Testamento chegam, as escrituras estão em hebraico, que é aramaico, hebraico é mais ou menos português do Brasil, português de Portugal, alguma diferença, mas o hebraico é a língua litúrgica, utilizada nos tempos formal. O aramaico é a língua popular. Mas ele fala, ele pensa em aramaico, mas é colocado no papel, porque nessa época o helenismo já tomava conta, e ele escreve os evangelhos que chegaram para a gente, e as cartas também foram escritas em grego. Então, tradução, provavelmente João ditou o evangelho, falou, e alguém colocou para o grego. E ele sabia alguma coisa de grego, é como se fosse o inglês de hoje em dia, né? Grego na época era assim, todo mundo sabe alguma coisa, a maioria das pessoas sabe alguma coisa do inglês. Se eu quero que alguma coisa corra ao mundo, eu não vou escrever em português, né? Nem em latim. Eu escrevo, se eu quero que repercuta no mundo, eu escrevo na língua mais popular. Mas, na tradução, veio como verbo. Mas a palavra original que chegou para a gente, do grego, é logos. Primeiro, deixa eu colocar de onde a fonte que a gente bebeu para extrair essa possibilidade de interpretação, porque não se encerra uma interpretação de um texto do Evangelho, porque tem possibilidades infinitas. Mas tem um livro de Haroldo Dutra, o Evangelho de João segundo o Espiritismo, e tem também a tradução dele para o Novo Testamento, para os 4 Evangelhos e Atos dos Apóstolos, enriquece demais, porque ele coloca algumas notas de rodapé. E sobre o verbo, é uma maravilha, porque a nota é maior do que o texto na página, é incrível. Mas ele vai dizer assim, que verbo veio como logos. E logos, como algumas palavras nossas, tem várias possibilidades de significado. Por exemplo, quando eu falo manga, é uma coisa maravilhosa, você pode entender que é a manga da fruta, ou manga da camisa, né? Tem vários logos assim também. Pode ser palavra, razão, inteligência, verbo, veio como verbo. E ele vai dizer que, para o judeu, verbo, palavra,
no Velho Testamento, é uma personagem presente com a qual eles dão, que tem personalidade, que se comunica, que age e tem presença constante, que guiou o povo judeu na libertação do Egito, caminhando pelo deserto. Tanto que tem assim, a palavra de Deus visitou Isaías e disse tanana, tanana. É uma personagem, é alguém. E como é que se deu a criação? Segundo consta na Gênesis, né? Um texto simbólico. E no princípio criou Deus o céu, até aí lá na frente diz assim: e disse Deus, haja luz, e a luz se fez. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e seja separada água entre água, água de cima, água de baixo. O que é isso? É Deus criando o mundo através do verbo dele. Disse Deus, através da palavra. O que é que João está dizendo aí? É isso mesmo. Ele disse assim: eu entendi tudo. Jesus é a palavra de Deus que nos segue e nos acompanha desde o princípio da criação. Então, que ele diz isso. No princípio havia o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Talvez pareça banal para a gente, mas mergulhado no corpo de João, no ano 90 e pouco, no primeiro século, compreender isso é um absurdo. E a sutileza como ele traz isso para a gente é emocionante, inclusive. E aí a gente diz, então, quem lê primeiro, né, desavisado, então Jesus é Deus, segundo João está dizendo aí. Não, é disso que se trata. É um jogo de expressões, de palavra, para dizer, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus, e o verbo estava no princípio junto de Deus. Quem lê os textos vê que tem um monte de repetição nos textos dos Evangelhos e do Velho Testamento, no Novo e no Velho Testamento. Aqui João quer dizer que é um jogo de palavras para dizer que Jesus é divino. Porque se eu estou próximo do Sol, ou sou do Sol, eu não sou o Sol. Eu estou ensolarado. Se eu estou próximo da luz, eu não sou a luz, eu sou iluminado. Só que divino não tinha para a linguagem da época. Então eles usam uma jogada de expressão para dizer que Jesus é divino. E é disso que se trata. Então João vai dizer assim: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que se encontra feito se faria. Que lindo. Essa interpretação é uma possibilidade. Mas a gente precisa pergunta assim, não está suficiente para mim ainda. E a gente pergunta assim, como assim, João? O que é que ele quis dizer? Será que é isso mesmo? Tem outra fundamentação? A gente pode expandir, aprofundar essa leitura? Tem algo que fundamente essa maneira de chegar? Alguém pegou a referência aí das personagens aí? Quem não assistiu The Chosen, pelo amor de Deus, eu virei testemunha de The Chosen. Tem que assistir. É o Jesus mais próximo do que a gente sente, do que o Espiritismo apresenta nessa série. Maravilhoso. Não, sério. Quem não leu Paulo Estevam, não assistiu The Chosen, não leu Boa Nova, tá perdendo a encarnação aí. Tô brincando. Mas tá perdendo um tempinho aí. Tem que assistir. Perde aí. Não, tem na Netflix toda agora, todas, né? Não, eu acho que já tem. Não. Só tem duas? Já tem a terceira. Você está desatualizado, pai. Já tem a quarta. Não sei se acho que a quarta está para sair ainda, né? Com a legenda em português ainda. Saiu em inglês, já tem. Mas, enfim. É apaixonante. Meu Deus do céu, Jesus, pelo amor de Deus. Então, voltando aqui, para a gente começar a falar da série, que vai ser só isso até meia-noite. Mas. Como assim, João? Tem algo que fundamente o que a gente está querendo dizer aqui? A gente encontra subsídio para essa interpretação na literatura espírita? Sim. Primeiro, dois conceitos a gente precisa entender para compreender essa criação e a presença de Jesus no princípio da criação. A gente sabe já do espiritismo, mas vamos fundamentar. Duas coisas. Cristo, espíritos puros e fluido cósmico universal. A gente vai pincelar dois textos aqui, riquíssimos, e aí vai dar uma base para compreender esse processo com Jesus, do verbo de Deus, o verbo da criação. Na revista espírita de fevereiro de 1868, tem um texto que não é assinado, mas é um texto que Kardec compreende, passa pelo crivo da razão e vale a pena ter colocado, mas não tem autor que assine. Mas olha o que texto, sobre os Messias. Ele fala sobre algumas categorias de espíritos e fala algumas características dos Messias, os espíritos puros da primeira ordem. Ele vai dizer que os Messias são os seres
superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, e acima das fraquezas humanas, mesmo durante a encarnação. Os Messias não erram, nem encarnados, com Cristo no Espírito. E observe, a maioria dos espíritos que fizeram coisas grandes, superiores, um Francisco de Assis, um Santo Agostinho, um Chico, um Divaldo, um Kardec, talvez se encontre um equívoco, um deslize em algum desses grandes mestres, grandes colaboradores. No Messias a gente não encontra um deslize, uma falha. Então ele diz assim, esses espíritos não estão mais sujeitos a errar, não estão mais sujeitos à influência da matéria, portanto nem encarnados. Jesus encarnado, criança, segundo a gente pode depender desse texto, é a mesma coisa dele estar um espírito desencarnado, porque a matéria não influencia nele. Vamos expandir essa compreensão. E aí, o que é que o Espírito diz? Vixe, calma, gente. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, esses espíritos recebem diretamente sua palavra. Palavra de quem? De Deus. Recebem, não fala com assessor, com secretário, não. É direto com o Criador. Agora, o que é isso com essa conversa aí? Não façam pergunta difícil, não. Que são eles, esses Messias, são encarregados de transmitir essa palavra, essa ordem à vontade e fazê-la cumprir. Fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento, é entre esses espíritos puros, que Deus escolhe seus enviados especiais, ou que a gente chama de Messias, enviados mesmo, para as grandes missões gerais. Porque missões todos nós temos. Diego, você vai nascer, vai vir um núcleo familiar, vai conceder para construir sua família. Iracema, você vai nascer lá, vai casar, vai ter filho, vai ter neto, vai liderar um centro, vai fazer tudo no centro. Arte, vai pintar, vai camisa, porque ela estava chorando aqui, né? E tem uma missão. Mas tem alguns espíritos que Deus faz assim: fulano, vem cá. Você vai pegar, desprender uma massa nebulosa de uma estrela, vai começar a esfriar essa massa, vai deixar sofrer os processos. Alguns bilhões de anos, você vai dar ensejo à vida orgânica desse planeta. Alguns 25 bilhões de espíritos aí você vai possibilitar o desenvolvimento, o aprendizado e tudo mais. E vai ensejar o crescimento e esperar e trabalhar em cima disso. A missão geral é essa aí, ou uma galáxia, ou um sistema só, um sistema e tudo mais. É disso que se trata, essas missões gerais. A gente conhece alguém com essas características, né? Que a gente tem uma ideia assim. A gente conhece pelo menos um, que é esse aí. Para fazer propaganda da série de novo. Tem mais texto. Porque agora Cristo já está, de certa forma, compreendido. Fluido cósmico. O que é isso? Para a gente compreender como é que se dá. Aí, esse livro, a gente perde ali, que a gente não entende, uns 85%. Mas os 15% que a gente consegue absorver é top. É bom demais. Então ajuda. Mesmo que às vezes a gente vai caminhar, não estou entendendo nada que a André Luiz escreve aí. Né? Mas uma hora vem alguma... Não é assim? É desafiador. Mas tem texto como esse aqui, ó, que ele vai falar sobre plasma divino. Ele chama de plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, sopro do Criador, ou força nervosa do Todo-Poderoso, que todo sabe. É nesse elemento primordial que vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Olha como já tem uma relação com o Gênesis de Moisés. Ele está comparando esse fluido cósmico no qual nós vivemos e vibramos, os seres da criação, com o oceano onde estão os peixes. Nós somos os peixes. Quando André Luiz faz, Moisés escreve lá, e faça-se separação das águas de cima das águas de baixo, não dá para compreender que as águas de baixo são a matéria condensada no plano mais tangível, e as águas de cima é a matéria quintessenciada nas suas mais variadas gradações. Olha como tem perfeita harmonia, como dá para a gente fazer sentido.
Então caminha dizendo, André Luiz, assim, sobre esse processo de cocriação em plano maior, que é a gente cria. A gente cocria, como os cristos cocriam. Mas nós cocriamos pensamentos, nós cocriamos em plano menor. Eles num plano em dimensões muito maiores, porque é nessa substância original, na matéria primitiva, pura, recém-saída, é como se fosse a água recém-saída da fonte do Criador. Nessa substância original que há um influxo do próprio Senhor Supremo, ou seja, inspirados pelo próprio Criador, operam essas inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível. Como é a comunhão de Jesus com Deus? Eu sei lá, não dá para dizer, nem André Luiz consegue dizer, não dá para dizer. A gente fica dizendo, Jesus sentiu dor na cruz, não sentiu. Você não vai dizer, filho, fica quieto. Você não sabe o que Jesus sentiu. Não, porque não tenta entrar. É como se fosse o relativo querendo compreender o absoluto. Jesus não chega a ser absoluto, mas não dá, a gente não alcança, não está na nossa compreensão. Mas o que a gente pode dizer, segundo André Luiz, é que Jesus atua no fluido cósmico primitivo. A gente, para construir esse edifício aqui, atuamos no fluido cósmico. Pega um tijolo, bota cimento, outro tijolo, bota cimento, reboca, pinta, fluido cósmico. Mas depois de infinitas, diversas transformações, Jesus vai na raiz, na matéria, que não é o átomo, como pensamos há algum tempo atrás. Não são os quartos também, não é o mundo, é para além. A gente não achou ainda, não vai achar, porque é o infinito. A gente tem o infinito para o macrocosmo e o infinito para o microcosmo. Então, os cristos atuam já próximo de Deus, nessa matéria primitiva, nesse fluido primitivo. E ele diz, extraindo desse hálito espiritual os celeiros de energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior. Meu Deus do céu, era assim, Maia? Essas inteligências gloriosas, eu já li isso aí? Essas inteligências gloriosas extraindo desse fluido, tomam esse plasma divino e convertem esse plasma em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, com diversas possibilidades, em várias dimensões de vida, obedecendo sempre às leis predeterminadas por quem? Pelo Criador de todas as coisas. E aí ele finaliza dizendo assim, meu Deus do céu, passa aí, Lázaro, para mim, por favor, porque aqui está algum espírito aí. Aí volta aí. Aí ele diz aqui, moradias que perduram por milênios, como os orbes que a gente habita, bilhões de anos, mas que se desgastam e se transformam. A Terra não existirá para sempre, vai se deteriorar. Os mundos onde Jesus evoluiu já viraram poeira cósmica, como diz Emmanuel. Porque o Espírito criado, como Jesus é e nós somos, pode formar, modelar, co-criar, mas só o Deus, só o Criador cria para toda a eternidade. O que Deus cria, nada pode aniquilar, nada pode destruir. Vocês podem... Muita gente tem tentado, né? Temos ao longo da história tentado aniquilar uns aos outros. Não conseguimos. A vida é invencível. Deus cria princípio material, para ser simples, e princípio espiritual. O princípio material a gente não destrói, se transforma, vira outra coisa, vai habitar outros corpos. E o princípio espiritual a gente não é capaz de destruir, de aniquilar. Porque foi Deus que criou. O que Deus cria fica para a eternidade. O que nós modelamos, formamos a partir da criação de Deus, se deteriora, tem prazo de validade. Obrigado. Então, esse livrinho aí, A Caminho da Luz, inclusive o primeiro capítulo, na primeira parte do primeiro capítulo, fala sobre esse processo de criação com Jesus presente lá. Porque ele vai dizer assim, na direção... Foi estudado aqui há algum tempo já esse livro, inclusive, muito, né? Quando se estudou por transição planetária, rezam as tradições do plano espiritual que na direção
de todos os fenômenos do nosso sistema estão espíritos, ele vai falando, né? Nas rédeas desses sistemas estão os espíritos eleitos do Senhor, ele vai falando. Mas aí ficaria redundante, mas esse texto aqui para nós é interessante. Porque em dado momento criou, então Jesus criou o orbe e foi modificando ele e se transformando. Em dado momento Jesus diz assim, precisamos dar um passo adiante. E aí Emmanuel vai dizer nesse livro A Caminho da Luz que é assim, que a ciência do mundo, nossa ciência, não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do mundo. Substituíram a providência, a ação dele, com a palavra natureza. A gente chama o que a gente não, o que está além da nossa criação, a gente chama de natureza. Em todos os estudos e análises da existência, a gente chamou natureza. Mas o amor de Jesus foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Passa aí. Então, aí ele vai dizendo que quando se acerenaram os cataclismas do orbe, quando a Terra foi ganhando forma e esfriando, ele fala de maneira poética, né? Passa aí lá. Jesus reúne nas alturas os co-criadores, os companheiros dele, os engenheiros siderais. Viu-se então descer sobre a Terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu esse laboratório imenso que é o planeta Terra. E aí, dali a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, a gente podia observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. E aí estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Pode passar. Com essa massa gelatinosa nascia no orbe o protoplasma, ou citoplasma chamado hoje, que é o que compõe o entorno do núcleo da célula. E aí, a partir disso, Jesus lança à superfície do planeta o germe sagrado de nós, dos primeiros seres humanos. Então, Jesus estava lá no princípio, na criação, quando a primeira nebulosa solar se desprende do orbe, seguiu acompanhando o planeta, proporcionou e preparou para a recepção da vida orgânica no planeta. E estávamos nós aqui, nem consciência de nós a gente tinha ainda nessa época. E Jesus e Deus já nos amavam profundamente. E aí, dado momento, Jesus diz assim, a gente vai avançando, aprontando horrores, aprendendo, fazendo errado, aprendendo, voltando para corrigir. Jesus diz, eu preciso ensinar algumas coisinhas. Já ensinou muito, mandei missionários revelarem leis, mandei missionários desenvolverem as ciências, mandei missionários desenvolverem muita coisa, mas eu preciso ensinar agora algo sobre moral. E moral, quem tem filho vai entender que você não adianta falar uma coisa para o filho e fazer outra, porque moral, costume, caráter a gente aprende pelo quê? Pelo exemplo, não é por teoria. Tem uma frase que diz, como é? A fala ensina, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. É disso. Ninguém com a moral mais depurada, mais elevada do que a de Jesus. Então ele diz, eu vou pessoalmente, e vem. Então proporciona a morada, dá ensejo à vida orgânica e mergulha pessoalmente para nos ensinar a moral. A gente não é capaz de penetrar a psicologia e o sentimento de Jesus. Não dá pra gente, porque a gente não é como dissemos. Mas dá para refletir, dá para meditar que a gente acha que a crucificação foi muito martirizante. E sim, realmente, a gente olha uma cena dolorosa. Aquele filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson, que coisa terrível, né? Eu assisti sozinho aquele no cinema até na época. Chorei horrores. Mas a gente não, talvez, reflita pouco sobre o sacrifício que é mergulhar nesse orbe na matéria densa. Eu li um livro essa semana de Manuel Filomeno de Miranda,
O Alvorecer de uma Nova Era. Muito bom o livro. Ele fala muito sobre transição planetária. No livro tem uma Francisco de Assis doutrinando o espírito. É só isso que tem no livro. Pesado. E é muito bom o livro. Alvorecer de uma Nova Era. Ele relata espíritos que estão vindo nesse século passado já de uma outra esfera chamada Alcione, da esfera, encarnar aqui e tem tudo. Isso aqui é uma esfera muito mais avançada, segundo Manuel Flamengo de Miranda. Então, tem uma instituição espiritual formada para preparar os perispíritos desses espíritos para mergulharem aqui no orbe, para encarnarem, porque é muito diferente, eles são muito sutis, não precisa se revestir de sombra, se adensar o perispírito, é um processo difícil. Aí ele mesmo, Manuel Flamengo de Miranda, fez assim: imagine aí como foi com Jesus, velho. Ele não fala com essas palavras, mas é mais ou menos isso que ele quer dizer. Imagina o processo para Jesus encarnar. E a gente sabe que tem alguns autores, né, não tão ortodoxos que, né, buscam relatar o processo de preparação, foi mais de 1000 anos. De fato, eu não arrisco a dizer mais ou menos como foi, só imaginar, mas é um sacrifício. Mas ele vem, mergulha aqui na matéria e veio ter conosco. Nasce numa regiãozinha, tinha Roma, tinha Atenas, tinha Tarso, faculdades e universidades e tudo mais. Ele escolhe nascer aqui, na beira de um lago chamado Mar da Galileia, entre pessoas simples, pessoas humildes, sem muito, não era tão desprovido, mas também não tinha abundância de recursos material, vida simples, e aí a história a gente conhece, porque Jesus divide no meio a história, pelo menos para nós aqui do mundo ocidental. Passa-se então alguns anos, como ele prometeu, e vem isso aqui, o Espírito de Verdade, trazendo o Consolador prometido. Eu vou entrar agora num tema que os espíritas evitam e não é muito foco, mas para o que a gente quer, para o propósito do raciocínio, faz sentido que a gente traga. É dizer, alguns já sabem, alguns têm dúvida, mas o Espírito de Verdade que assina algumas mensagens, assina o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, assina todas as mensagens e instruções do Espírito do capítulo 6. Inclusive essa mensagem aqui, ó, passa aí lá. Essa aqui. Mensagem tópico 5 do capítulo 6. Venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Ele está dizendo, venham como vinham outra vez, como dito anteriormente, aos transviados filhos de Israel. Quem é que veio anteriormente para os transviados filhos de Israel? Trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. A gente já leu, todo mundo já leu essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, a maioria de nós. Escutar minha palavra, e aí começa a dizer. Essa mensagem está mais completa, porque tem coisas antes que ficam na cara, mas está mais completa no Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns a gente não tem dúvida nenhuma. Kardec coloca, acho que é no tópico 31 do Livro dos Médiuns, ele se dedica a colocar mensagens, ele ensinando a gente, olha, quando você vê uma mensagem, verifique com critério a assinatura, para verificar se tem questione mesmo, porque o espírito elevado não vai se importar de você duvidar e questionar e refletir a respeito. Não é qualquer mensagem que assinou Bezerra de Menezes aqui, falando absurdo, você vai dizer, opa. Aí ele coloca mensagens apócrifas, várias relacionadas, que ele diz, essas daqui, por exemplo, Judas, Simão Pedro, mensagens, às vezes com uma coisa elevada, aí o espírito desliza, não é Simão Pedro, ele identifica. Aí ele coloca relacionados essas. Aí ele coloca, essas aqui não, essa aqui a assinatura corresponde no outro tópico. Aí essa mensagem está colocada no Livro dos Médiuns, completa, mais completa do que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec não coloca simples assinatura, não. Kardec coloca uma nota de rodapé para explicar. Olha o cuidado de Kardec. Então está isso aqui, né? Porque na continuação da mensagem ele diz ainda, o Espiritismo como fez antigamente, a minha palavra tem de lembrar aos incrédulos. Está na cara já. Mas Kardec segue na nota de rodapé da mensagem, ele diz assim, lá no Livro dos Médiuns,
tópico 9 do capítulo 31. Esta comunicação obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris foi assinada com um nome que o respeito nos não permite reproduzir, senão sob todas as reservas, todo cuidado, porque tão grande seria o insígnio favor da sua autenticidade e porque dele se há muitas vezes abusado demais. Imagina que tinha a assinatura aí desse espírito aí na época, né? E até hoje, né? É capaz de a gente ver. Em comunicações evidentemente apócrifas, né? Diz, assinava ao todo direito. Ele diz: esse nome é o de Jesus de Nazaré. Quem assinou essa mensagem, que no Evangelho segundo o Espiritismo está assinada como Espírito de Verdade, no Livro dos Médios, Kardec coloca Jesus de Nazaré, com esses cuidados todos aqui. Então, isso para dizer, sem nenhum alarme, sem nenhum misticismo, sem nenhum fanatismo, para dizer que Jesus é esse Espírito de Verdade. Estava na criação, ensejou a vida orgânica na Terra, nos tutela, nos conduz à existência desde então. Mergulhou na carne, deu exemplo, orientou a caminhada do povo judeu pelo deserto e veio mais tarde como Espírito de Verdade, amparando Kardec na codificação do Espiritismo. Com isso a gente quer dizer que Jesus só está no Espiritismo e o Espiritismo é detentor da verdade? É evidente que não, porque Jesus orienta a vinda de Francisco de Assis para a renovação do pensamento da Igreja Católica. Jesus está amparando Confúcio, Lao Tse, Sócrates, Buda. Qualquer pensamento religioso não é concorrente da mensagem de Jesus, mas é orientado dele, com as suas equívocos dos homens da época que foram responsáveis pelas revelações, mas vem dele. O que é que ele fala com cuidado? Não é unanimidade essa teoria no movimento espírita, e a gente respeita. Nós compreendemos assim. Tem até no Missionário da Luz, tem uma fala de Alexandre, o que está orientando André Luiz, que ele diz, falando alguma coisa do Espírito de Verdade, que é o próprio Senhor. Tem uma fala dele que diz, que não fica claro também. Mas tudo isso para dizer que o verbo da criação é esse, que não esteve lá só na criação. É o verbo de Deus que nos acompanha, nos orienta e nos guarda de pé. O pessoal está esperando Jesus voltar. Jesus nem foi. Jesus permanece entre nós, nos amparando em pensamento, né? E a gente finaliza com um trecho do livro Paulo Estevão sobre a maneira como Paulo de Tarso falava e sentia e falava sobre Jesus. Porque a gente costuma colocar Jesus ao longo da história, a gente tem colocado ele na cruz, nos altares distantes de nós e inalcançável, né? Emmanuel vai, nessa época que Paulo já estava um gigante, ele em vias de fazer a última viagem dele, ele fez 3 viagens, a quarta foi ele preso. Ele viajou para uma viagem, né? As viagens grandiosas de Paulo de Tarso, pregando o Evangelho por onde quer que fosse, e ele continua pregando preso. E aí Emmanuel descreve que ele está no barco, né? Lucas ao lado dele, e ele caminha, viajando para Roma. Emmanuel relata assim, ele diz, a maneira como Paulo falava de Jesus é assim: falava de Jesus não como de uma personalidade inatingível, mas como de um mestre amoroso e amigo das criaturas, a seguir de perto a evolução e redenção da humanidade terrena, desde os seus primórdios. Paulo já enxergava isso. João foi brilhante enxergando isso, mas Ana Paula também enxergava. Então Jesus não é um ser distante de nós. Jesus nos ampara, um amigo amoroso, um irmão, a nos seguir de perto, a nos consolar, a nos inspirar através dos seus mensageiros, ou porque não diretamente, ninguém duvida que Jesus tem poder para isso. Mas a ideia é que a gente se refira a Jesus com intimidade, que a gente não coloque, que ele não seja em nossa casa uma visita que a gente precisa ficar com formalidade, com respeito, claro, mas com intimidade. Jesus senta aqui. Quando o bicho pega aqui, assim, tu é estrangeiro de um lado, Jesus do outro, senta aqui, para o bicho estar pegando, me ajuda aí, quem paga as contas, quem precisa. É assim. Tem no filme de Irmã Dulce,
Não precisa chegar, a gente não tem essa moral, mas Irmã Dulce, quem já assistiu vai lembrar, quando o filho de coração dela está aprontando das deles, aí ele fez uma besteira, acho que matou alguém, aí tá para ser preso, chega lá pedindo ajuda ela vai pegar Santo Antônio, que com quem ela fala, né? Ela fala, não pede, né? Você não vai falhar comigo, você vai me ajudar agora. E é como se fosse intimidade um pouco mais exagerada, mas é Irmã Dulce, e resolve. Você vai dizer que não? É assim que a gente tem que ir. Não aponta o dedo na cara de Jesus, mas vai pedindo, como você pede para um pai, para uma mãe, para um amigo. Traz Jesus para próximo de você. Não é algo distante. Jesus é amigo, é parceiro. Quem for para lavar do Rio Vermelho amanhã, vai, leva Jesus junto, não precisa, porque está no ambiente. Vai, estou aqui vivendo alegria, festa, Iemanjá lá. Jesus do lado, não precisa separar Jesus. Jesus não está com você só aqui na casa espírita, não. É em todo o tempo. Isso é bom e ruim, né? Porque quando vocês querem aprontar para vocês, a gente vai apontar, tá do lado também, né? Então a gente precisa vigiar, ficar em conexão, pensar bem, mas ter essa percepção de Jesus próximo, do nosso lado. Amigo, irmão, amoroso. E é esse espírito gigante, o verbo da criação divina. É muita coisa, gente. Porque quando você recebe a missão de criar um pai de família, chega em casa, o filho já tem aquela gratidão, o filho vem receber com alegria. Imagina quando a gente chegar lá e encontrar com Jesus, como aconteceu com Paulo. Porque a gente vai, não estou dizendo que nessa encarnação é um pouquinho difícil, mas numa encarnação dessa a gente vai abraçar Jesus, e que abraço gostoso não vai ser. Então que a gente possa mentalizar ele, trazer ele para próximo de nós e caminhar em conformidade com o exemplo dele, com alegria, leveza, compartilhando o pão da mensagem dele e se doando em corpo na figura da caridade, como a gente precisa fazer com o Benedito. Boa noite. Que informação maravilhosa. Porque ele trouxe de uma forma que você vivenciava a história. Isso foi muito bom. Então, obrigado, Diego. Foi muito bom a forma que você trouxe. Alguém aqui já assistiu no nosso lar? Quem não foi, vá assistir, porque é maravilhoso. Quando eu estou dizendo isso, assistir, porque eu também ainda não fui. Mas eu vou. Mas eu vou. Estou esperando deixar passar aí a primeira leva. Quero nos despedir do pessoal do Instagram, viu, Bruno? Muito obrigado por estar conosco até aqui. A partir de agora é um momento do fácil, nós vamos ter que parar de transmitir. Eu quero fazer uma observação. Quando ele falou